Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a Trindade, né? O Espírito Santo, o Pai e o Filho. E para nós, né, cristãos, nós entendemos que Deus, ele é subdividido em três pessoas, né? E esse livro aqui, chamado Cristianismo Simplificado, ele me ajudou, né, a compreender justamente o que significa isso, né? E tem umas passagens aqui que eu marquei para vocês para explicar em relação como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo são subdivididos. Diz que há um só Deus, no ser de Deus subsistem três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são igualmente divinas e possuem os mesmos a honra, glória, poder e majestade, né? E aqui a gente pode entender que os três, eles são distintos. O Pai não é o Filho não é o Pai, e os dois, eles não são o Espírito Santo, mas os três são o mesmo Deus. A passagem do Antigo Testamento, ela se referia mais ao Pai, a época que ele atuava, né, quando ele tirou Israel da terra do Egito, né, com a abertura do Mar Vermelho, e já apareceu Jesus, né, já no Novo Testamento, né, Jesus veio em forma encarnada, que é como diz aqui a passagem, né, vou ler aqui para vocês o que diz. Várias passagens do Novo Testamento se referem a Jesus como sendo Deus encarnado. Para mencionar uma, o início do Evangelho de João diz que, no princípio, Deus já existia. Ou seja, Jesus era Deus, então Jesus já existia. Estava com Deus e era Deus, e que por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. É João 1, do 1 ao 5. Vai se referir a essa passagem. Outra passagem vai contar sobre a ação do Espírito Santo, né? A passagem de Atos 5, do 3 ao 4, que fala sobre Ananias e Safira, né? E ela vai se referir justamente ao Espírito Santo como Deus. Eu vou ler aqui a passagem para vocês. Diz assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Aqui, né, ela vai contar a história de Ananias e Safira, que na época de Paulo, eles se reuniam, né, como cristãos, e o Espírito Santo, justamente foi a época que o Espírito Santo desceu e encheu o povo da terra, né, com o seu espírito. E Ananias e Safira, eles participavam desses cultos antigamente, né, e lá eles dividiam as coisas entre si, né, eles vendiam propriedades, tudo que eles podiam fazer, e o dinheiro era para toda a comunidade, né. E justamente o que Ananias e Safira fez foi justamente dar uma parte e esconder a outra, e pegar a outra. E isso, o Espírito Santo sabe quando a gente faz algo de errado, né? E foi justamente o que eles fizeram. E aqui é justamente Pedro falando. Pedro diz que eles enganaram não os homens, mas ao Espírito Santo. Eles mentiram para o Espírito Santo, comprovando que o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa, né? E com isso, eu gostaria de que vocês entendessem, compreendessem mais sobre a Trindade, né? A gente acredita que existe um Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é muito prazeroso da gente falar, porque a gente sempre costuma pedir a Deus alguma coisa, né? A gente costuma interceder a Deus por alguma pessoa, e é justamente uma prova de que a gente pode pedir tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo. E eu gostaria de orar pela vida de vocês, né? E que o Senhor possa abrir
cada dia mais o entendimento de vocês sobre quem Deus é, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês cada dia mais e compreender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão abertos a querer ouvir o que vocês têm a falar, né? A querer ouvir o que vocês têm a pedir e que vocês possam cada dia mais, é sempre o que eu peço, ter intimidade com Deus, ter intimidade de querer procurar, querer se relacionar com Ele cada dia mais. E eu deixo aqui com vocês, né, o final, e eu agradeço a Deus por quem tem assistido. Muito obrigada.